Oi, Psi! Vamos falar nesse vídeo sobre pesquisa em psicologia, que é um dos temas que eu mais gosto dentro da psicologia. Não só pela minha experiência no mestrado e no doutorado também, e como pesquisadora, mas pela importância que a pesquisa tem para as diferentes áreas da psicologia e também para a nossa prática profissional. Então vamos aprender um pouco mais sobre essa temática da psicologia fundamental para que a profissão exista. Vamos lá? O que você vai aprender aqui comigo sobre pesquisa? Nós vamos falar sobre os benefícios da pesquisa, quais são as principais contribuições da ciência psicológica, a definição de pesquisa, quais são os objetivos, fazendo a diferença entre pesquisa básica e pesquisa aplicada, quais são os aspectos éticos e aspectos relacionados à publicação, diretrizes éticas e formas de publicar trabalhos científicos. Quando nós falamos sobre a pesquisa em psicologia, é sempre bom lembrar que a psicologia é uma ciência e uma profissão. Então, antes da nossa prática profissional, existe um conhecimento científico que vai fazer com que o exercício profissional se torne possível e fundamente as melhores práticas que a gente pode ter ao ajudar os nossos clientes nos diferentes contextos e objetivos. Então, a ciência psicológica, ela é exercida, ela é realizada por pesquisadores que vão estudar os fenômenos da natureza humana nas diferentes dimensões, dando foco para aspectos individuais, grupos, aspectos sociais e até mesmo cultural. Então, cada área da psicologia que existe, ela também tem uma área de pesquisa específica que vai ser responsável por aprofundar, por fundamentar aspectos teóricos, conceituais e favorecer o desenvolvimento de técnicas, testes, enfim. Então, a pesquisa tem alguns benefícios importantes. Quais são eles? Ajuda a formular e comprovar teorias e modelos teóricos. Então, na compreensão dos fenômenos psicológicos, elas partem a partir de uma compreensão teórica em relação aos diferentes fenômenos, desde individuais até os culturais, certo? Então, nós temos aí teorias que vão tratar de aspectos individuais como aprendizagem, memória, atenção, personalidade, inteligência, enfim. E são essas teorias que vão nos ajudar a entender o que é cada uma dessas coisas, como elas se expressam, como que nós podemos pensar na sua relação com outros fenômenos psicológicos. Ou seja, por exemplo, como que a personalidade se relaciona com sintomas depressivos, com sintomas de ansiedade, com os transtornos psicopatológicos de forma geral. As teorias e os modelos teóricos oferecem a base a partir da qual as intervenções, o desenvolvimento de instrumentos possam acontecer. Com a pesquisa científica, nós conseguimos propor hipóteses sobre a relação entre os fenômenos humanos, ou seja, ao propor um modelo teórico, ao construir um instrumento, ao fazer uma pesquisa, a gente pode criar uma rede nomológica dos fenômenos psicológicos, ou seja, o que se relaciona com o que, para poder ajudar no processo de intervenção psicológica também. Construir, adaptar e validar instrumentos e técnicas psicológicas. Então, nós temos a possibilidade de, a partir da compreensão de teorias e de modelos, construir instrumentos que vão mensurar aquele aspecto específico, adaptar instrumentos já disponíveis na literatura internacional, fazendo os devidos ajustes em relação a aspectos psicométricos e tradução e aspectos culturais do nosso país e validar esses instrumentos, ou seja, mostrar que eles são confiáveis, que eles têm características psicométricas satisfatórias e que vão, de fato, nos ajudar a medir e compreender aquele fenômeno específico. Propor melhorias e práticas em práticas e intervenções. Então, a psicologia, ela oferece condições para que os profissionais, psicólogos e psicólogas possam exercer uma prática baseada em evidência. E aí, não só na área clínica, mas na área de gestão de pessoas, na área escolar. Então, a pesquisa o que favorece as evidências naquela área. Então, a pesquisa ajuda aí a propor melhorias e indicar qual intervenção beneficiaria mais aquele público-alvo naquele contexto específico. Mas
Mas o que é a pesquisa, então? Nós já falamos sobre os benefícios que ela pode nos trazer. E, de acordo com alguns autores de metodologia científica, a pesquisa é um conjunto de processos sistemáticos, críticos e empíricos aplicado no estudo de um fenômeno. Então, na psicologia, nós estamos interessados nos fenômenos de natureza psicológica. Então, quais são as características principais? Primeira delas, a sistematização. Então, a pesquisa, ela não acontece de forma aleatória. Tem um tema, quero saber, vou lá simplesmente coletar as informações. Não, nós temos que elaborar um projeto de pesquisa mostrando qual é o nosso problema de pesquisa, o que a literatura tem a dizer sobre ele, quais são as etapas da pesquisa que a gente vai realizar, se vai ser um estudo teórico ou um estudo empírico, como que a gente vai coletar essas informações, com quais pessoas, quanto tempo, submeter tudo isso para um comitê de ética. Então, tudo tem um passo a passo, faz parte da sistematização. O empirismo, que é a coleta e análise de dados. Então, muitas pesquisas são pesquisas empíricas, que envolvem a participação de outros seres humanos, de outros participantes, que vão oferecer as informações para que a gente possa analisar e compreender aqueles fenômenos psicológicos. E a criticidade, ou seja, a pesquisa, uma vez que ela foi desenvolvida e publicada na comunidade científica, ela vai passar por uma avaliação dos pares, ou seja, eles vão ler de forma crítica, se a nossa pesquisa foi bem fundamentada, se o nosso problema é relevante, se as hipóteses que a gente gerou foram satisfatórias ou não, se a nossa pesquisa avança no conhecimento para essa comunidade em relação àquela temática, se os métodos que nós utilizamos são confiáveis, ou seja, se eles de fato permitem a estabelecer aquelas respostas, como que a gente articula esse conhecimento com a literatura da área, se a gente faz isso de forma confiável, enfim, são outros cientistas que vão poder avaliar a qualidade metodológica, teórica do nosso trabalho publicado, certo? Os objetivos da pesquisa. Então, nós temos a pesquisa básica, que vai buscar por respostas para questões fundamentais sobre as diversas áreas da psicologia, costumam ser planejados para examinar profundamente aspectos teóricos sobre um determinado tema, enquanto que na pesquisa aplicada, ela está relacionada a problemas de ordem prática. Então, nosso objetivo é identificar, como que a gente pode resolver problemas específicos, quais seriam as melhores soluções. Então, pode ser solicitada por empresas, agências governamentais e instituições de ensino, por exemplo. E o objetivo é investigar aquela situação, saber suas possíveis causas e apresentar uma proposta de intervenção. E ainda que não seja uma demanda de instituições, ela pode ser um próprio problema de pesquisa daquele grupo de pesquisa, daquela temática em si, Então, nós podemos levantar como um problema de pesquisa e definir, a partir de aspectos metodológicos, quais seriam as melhores intervenções naquele caso, naquela demanda específica, sem a necessidade de ter uma empresa ou uma agência por trás desse questionamento. Então, é uma questão ética também saber se as nossas teorias, elas fundamentam práticas que vão beneficiar a população. É uma prática fundamental nas pesquisas com os seres humanos, na psicologia, que o nosso projeto de pesquisa seja previamente aprovado por um comitê de ética em pesquisa. Então, existe aí a plataforma Brasil, que vai ajudar na submissão desses projetos para que eles possam ser avaliados por uma comissão consultiva, por um comitê de ética da instituição na qual você está fazendo a pesquisa. Então, você submete o seu projeto, explica o passo a passo, quantas pessoas vão participar da sua pesquisa, quais os riscos e potenciais benefícios, para que eles indiquem se aquela pesquisa pode ser realizada ou não. Então, é fundamental que a gente tenha a aprovação do comitê de ética, porque muitas revistas científicas demandam essa questão de ter um parecer favorável também para que elas possam ser publicadas, garantindo aí que os cuidados éticos em pesquisa foram de fato cumpridos. Para além disso, nós temos o Código de Ética Profissional do Psicólogo, que vai trazer alguns itens falando sobre a necessidade de como realizar
realizar pesquisas científicas na área da psicologia, e também temos o Manual de Publicação da APA, que vai também oferecer algumas diretrizes éticas, mas que vai nos ajudar também a reportar a escrever as nossas publicações, reportar os nossos resultados, de forma a estabelecer, a dar mais confiabilidade para que eles possam ser compreendidos sem ruídos por outros cientistas na nossa área. E aqui eu trouxe, que o foco é que uma pesquisa científica, ela pode ter muitos resultados. Ela pode ser publicada em formato de artigos científicos, pode ser apresentada em congressos, em simpósios, em outros eventos científicos para a comunidade, mas a fonte mais confiável de fato é a publicação em uma revista, um periódico científico que tem a avaliação pelos pares. Ou seja, você fez o seu projeto, passou pelo comitê de ética, desenvolveu a sua pesquisa, escreveu aí o artigo científico, submeteu para a revista e lá na revista ela vai então ser encaminhada para outros avaliadores que vão ler todo o seu trabalho, fazer as ponderações, verificar se existem informações que precisam ser esclarecidas, melhor redigidas, se o seu trabalho avança de fato no conhecimento científico, se aquela revista vai se beneficiar da publicação do seu trabalho, e aí você vai ter um processo então editorial que vai pegar especificamente cada uma dessas questões relacionadas à publicação, contribuindo aí para que o seu trabalho possa ser publicado da melhor forma possível também. Então existe no Brasil diferentes revistas científicas que publicam os artigos produzidos pelos pesquisadores nacionais ou até mesmo internacionais, dependendo da revista, e que vão publicar artigos tanto em português quanto em inglês, também dependendo dessa revista, e que felizmente no Brasil tem acesso aberto. Então você pode consultar nas diferentes bases de dados por artigos publicados no Brasil, sem precisar pagar para ler esses artigos, o que não é uma verdade em outros países. Então, muitos artigos na literatura internacional você precisa comprar para poder ler. Então, o movimento de Open Science surge a partir desse questionamento sobre essas práticas de restrição ao conhecimento científico, muito ainda vigente na nossa comunidade científica, Então, o conhecimento científico pode beneficiar diferentes profissionais, diferentes áreas, e por que cobrar por eles, Então, isso fica aí uma discussão para outros momentos aqui na abordagem do tema de pesquisa em psicologia. Então, esse foi o nosso vídeo sobre pesquisa em psicologia. Eu adorei esse vídeo, porque eu gosto muito de falar sobre pesquisa e é um tema que eu quero explorar ainda mais aqui no canal. Inclusive trazendo alguns artigos científicos para que a gente possa ler e discutir juntos. Então, se você gosta dessa proposta, quer que eu fale mais sobre esse assunto, me conta aqui nos comentários. O que você teria interesse aí de saber sobre pesquisa científica? E nos vemos em breve. Até mais. Tchau, tchau.